E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José, a.k.a. Jofrinho, e vamos dar continuidade ao desafio do Jofrinho Modelando Together. Vamos então aqui para o desafio 4. Peço para que vocês tirem print da peça para que a gente não precise ficar voltando nela. Então eu vou abrir o SolidWorks, vou em gerar novo documento, peça, ok. Vou na aba esboço, seleciono a ferramenta de esboço e seleciono o plano frontal. Nesse plano frontal, eu vou desenhar a face da lateral esquerda da peça, ok? Então eu vou utilizar aqui a linha contínua e vou simplesmente fazer o formato da peça aqui sem me preocupar muito com as dimensões. Por quê? Porque eu vou definir as dimensões agora, utilizando a ferramenta Dimensão Inteligente. Então eu venho aqui e defino que aqui é 30, conforme o desenho aqui é 70, a distância desse ponto até esse ponto aqui é de 15 e a distância dessa reta aqui é 25. Perceba que o meu esboço está totalmente definido, né? Porém, essa face aqui não está 100% pronta. Por quê? Porque está faltando um raio de 2 milímetros nesse ponto aqui, né? Um filete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta filete de esboço, ou esboçar filete, e vou definir aqui, ó, 2 milímetros. Perceba que eu já tinha selecionado antes, né? Mas caso eu não tivesse selecionado antes, eu primeiro ia definir aqui 2 milímetros, e então aqui, entidades para o filete, eu ia selecionar o ponto que eu quero. Ó. Pronto. Ele fez o raio de 2 milímetros. Então, eu venho na aba recursos e vou fazer o ressalto. O ressalto ele é de 40 milímetros, porém eu não quero fazer um ressalto cego, eu quero fazer um ressalto de plano médio. Ó, perceba que o ressalto cego ele vai do esboço e vai 40 milímetros em direção a algum lado, né? O ressalto plano médio ele faz 40 milímetros, mas faz 20 para cada lado. O porquê disso? Por que eu decidi utilizar plano médio? Porque isso vai facilitar o processo de fazer o plano inclinado na nossa peça. Então beleza, defini plano médio, 40 milímetros, ok. Agora eu vou selecionar esse plano superior, porque selecionei ele, vou pressionar a tecla Ctrl e vou apertar o número 8 para ficar normal o plano. Vou na aba esboço e vou criar um esboço nesse plano. Perceba que a origem apareceu aqui. Então eu vou pegar aqui um retângulo de canto e vou fazer nesse canto aqui da peça. Por quê? Porque a gente precisa remover esse material, né? Tem uma parte ali sem material. Então beleza, fiz aqui no canto da peça. Vou definir as dimensões, ó. Aqui ele tem 21 e aqui ele tem 25. Beleza. Então agora eu também tenho que definir um filete de esboço de 2 milímetros aqui também. Então novamente selecionei a ferramenta de filete de esboço e vou definir aqui 2 milímetros. Apertei aqui, ó, um filete em cada ponto que eu apertei de 2 milímetros. Beleza. O que falta fazer então? Falta posicionar essa peça, né? Porque eu consigo movimentar ela, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar o ponto médio dela aqui, vou manter pressionada a tecla Ctrl e vou selecionar a origem. E vou definir, adicionar uma relação de horizontal. Ó. Agora ela vai ficar alinhada com a origem. Perceba que está totalmente definido, né? Então eu venho aqui na aba recursos, corte extrudado, né? Quando a gente quer adicionar material, a gente utiliza o ressalto extrudado. Mas nesse caso a gente quer remover material. Ó, perceba que o material já está aqui, ó. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um corte extrudado. Ó, perceba que está até sobrando aqui uma parte, né, do corte, mas isso não tem problema, tá? Eu posso fazer qualquer distância aqui, ó, que fez o corte necessário, ok? Agora falta fazer apenas o plano inclinado, né? Ó, se eu manter pressionado a tecla Ctrl e apertar 7, fica na minha perspectiva isométrica. Então, onde que eu vou selecionar? Qual plano eu vou selecionar para fazer o esboço do plano inclinado? Ó, eu vou selecionar aqui o plano frontal. Por quê? Porque o primeiro ressalto que eu fiz foi um ressalto de plano médio. Então, ó, eu vou fazer o esboço aqui
da vista lateral desse plano inclinado, né, nesse plano frontal, e aí eu vou fazer um corte extrudado de plano médio, ok? Beleza, vou mostrar para vocês. Selecionei o plano frontal, vou na aba esboço, selecionar a ferramenta de esboço. Vou manter pressionada a tecla Ctrl e vou apertar o 8 para ficar normal ao plano. Agora eu vou utilizar a linha contínua e vou definir aqui o triângulo que vai fazer o nosso plano inclinado, né? Ele tem 40 de comprimento e 20 de altura. Ó, ficou totalmente definido já, né? Perceba que ele está no centro da peça, né? Foi onde a gente escolheu para fazer o esboço. Então eu vou vir aqui na aba Recursos, vou no corte extrudado, afinal eu quero remover material. E aí, ó, se eu definir cego, ele vai remover apenas para um lado, né? Então eu tenho que definir plano médio e uma distância de 15 milímetros, que é o que está definido no nosso desenho, né? Então aqui, ó, dei OK, pronto, tá o plano inclinado aqui. O que falta fazer? Aparentemente tem um chanfro nessa reta aqui, né? E como que eu faço um chanfro? Tem aqui na aba Recursos, tem a ferramenta Filete, né? A gente inclusive poderia ter feito esse filete aqui já depois que a peça 3D, já depois da peça 3D está pronta, a gente poderia ter utilizado esse filete da aba Recursos, né? Mas como a gente fez no esboço, não precisou. Apertando nessa setinha embaixo, a gente aperta na ferramenta Chanfro. Então aqui eu vou definir, no desenho não está definido isso, mas eu vou selecionar um chanfro aqui de 2 milímetros, que é o padrão que está sendo utilizado nos filetes, né? E agora, ó, itens a chanfrar. Eu vou selecionar aqui essas duas retas, ó. Vou chanfrar as duas, ó. Vou dar um OK. Pronto, ó. Está chanfrado. Vou manter pressionada a tecla Ctrl, apertar 7 e tá aqui a perspectiva isométrica exatamente igual à peça do desenho, ok? Então, pessoal, até o próximo desafio.